Mais uma vez, nós estamos nos reunindo para nós continuarmos no desenvolvimento do nosso entendimento. Este é o canal O Preterista. O meu nome é Otonelson Moraes. Você que vai nos ouvir mais uma vez, você que vai nos ouvir pela primeira vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar todas as verdades da Escritura. O meu abraço a todos vocês. Hoje, 5 de outubro de 2025, já está quase acabando mais um ano e nós estamos na caminhada do entendimento. Um abraço a todos que já estavam aqui. Ixi, tinha bastante gente, irmão Antônio Felipe, aí já tinha a irmã Cida Góes, Elsa Oliveira, Edson Nascimento, Daniel Ribeiro, já estavam aqui. Um abraço a todos vocês, tá? Vocês que estão aqui conosco. Nosso carinho. Eu vou colocar aqui aí na opção todas, para que apareça todos os comentários dos irmãos. Eu entrei um pouco antes das 3 horas, porque eu quero responder aqui, a princípio, responder para o irmão Heleno, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que fez alguns questionamentos em relação ao tema que nós falamos anteriormente, o diabo, a palavra e a verdade. Ou não foi esse tema abençoado? Não, filhos para a morte e vida e filhos para a vida. Muito bem, José Carlos Barbosa, boa tarde a todos de Cajamar, São Paulo. Então, filhos para a morte e vida e filhos para a vida. Nós falamos desse tema, e aí o irmão Heleno, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, escreveu, postou alguns questionamentos em relação ao tema, aquilo que foi falado no tema. Eu vou ler aqui, responder alguma coisa para o irmão. E o tema de hoje tem a ver com aquilo que o irmão perguntou. Tá bom? Boa tarde, irmãos, meu pai. Inácio Meira, Brasília, Distrito Federal. Um abraço, abençoado. Josias Santana, S. Santana, boa tarde, meu pai. Josias de Mauá, São Paulo. Um abraço, os irmãos estão chegando. E eu vou responder aqui, ler o questionamento do irmão Heleno, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ele fez da live retrasada, não foi da passada, foi da retrasada, e que nós vamos responder o questionamento do irmão Heleno, aqui antes da nossa, propriamente da nossa introdução. Enquanto os irmãos vão chegando aí, boa tarde, irmão Antonelson. Ontem vi uma live de um tal de Elson, e disse para que ele não estamos em graça, e disse para ele que não estamos em graça. E ele disse que a graça é eterna. Sim, é. Em Hebreus 10, 27 e 28. Confere. A graça só tem um problema, que a graça não é eterna. A graça foi eterna. Viu, irmão? Eu e o pai somos um. A graça, o irmão está certo. A graça, ele disse, é eterna. Ela foi eterna no tempo quando Cristo surgiu, até o ano 70. Ali foi a eternidade da graça. Aí, irmão, se a graça é eterna, por que passou tão pouco tempo? Porque eternidade não disse de tempo infinito. Não, disse de uma longa duração de tempo. Tá bom? Esse é um tema importante também. Mas vamos lá. Eu responder aqui o questionamento do irmão Heleno, enquanto os irmãos vão chegando. Viu, irmão Elson? Uma ótima tarde também. O irmão Heleno, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fez o seguinte questionamento. Ele disse, se realmente existem filhos participando de carne e sangue em todas as épocas e tempos, a pergunta dele, para quê? Para quê? Qual o objetivo disso? Mas é simples, abençoado. O objetivo de, até hoje, terem filhos que vêm participar de carne e sangue é que os filhos precisam ou foram dados essa faculdade para eles para experimentar ou terem a experiência de participar de uma carne e sangue. O filho vem, tem a experiência de carne e sangue, e quando a carne e sangue morre, o filho continua com o pai. O irmão está entendendo? Esse é o objetivo. Assim como os filhos participam, o pai também participou da condição humana. Olha só, abençoado.
O pai participou da condição humana, sim. Tá bom? Aí, o irmão André Cruz, de Biritiba Mirim, São Paulo, um abraço. Segundo questionamento, ele disse: como e por que o Criador iria colocar seres humanos na Terra para passar por tudo que passamos, para depois disso tudo ser simplesmente apagado, sua mente, seus sentimentos, desejos, intelecto? É simples, irmão. É porque é simplesmente humano. O ser humano foi criado para viver por um período de tempo na Terra, no cosmos. É só para cá que nossa vida humana serve. Após a morte, não existe o eu, a minha mente lá em algum lugar. O eu lembrando de alguma coisa do que eu era na Terra. Não existe. É por isso que é para cá. É por isso que nós temos que viver bem, desfrutando. Temos que viver na crista da onda do conhecimento, do entendimento, para ter o equilíbrio das coisas. E já morreu milhares e milhares de pessoas na ideia de que eles se abstessem da vida aqui, não usassem calça, não dançassem um forró, uma música lenta, não fosse para a praia banhar de cueca, não comesse uma carne assada tomando um vinho, não escutasse uma música, não vestisse um determinado tipo de roupa, se isentando de aniversários, casamentos, essas coisas que é do mundo. Eles iriam alcançar uma vida eterna depois da morte. Isso não existe, irmão. Te enganaram, abençoado. Essa tua mente está deturpada. A sua mente está deturpada, foi deturpada. E aí, quando alguém chega mostrando a verdade, você enlouquece com essas perguntas. Ele disse: me perdoe mais isso. É uma doideira total. Um Deus, ele colocou um Deus, né? Colocar seres humanos para se degladiar entre si, em sua ignorância e sua sabedoria, para depois destruir tudo e nunca mais existir, nem suas sabedorias, nem tampouco suas lembranças de quem foram, o que fizeram. Peço perdão, está perdoado, abençoado. Essas indagações são de pessoas que, na verdade, não conhecem a obra do Pai. Acham que, porque o ser humano morre e deixa de existir, é algo ruim, é um privilégio, meu irmão. É um privilégio ter a oportunidade de desfrutar e de viver no cosmos criado pelo Criador. É uma honra, um privilégio. Você deveria se alegrar e desfrutar da sua vida. O problema é que a religião lhe enganou e aí as pessoas acham que teria outra vida humana após a morte. Em algum lugar chamado de céu. Eu não tenho culpa se você foi enganado, mas está perdoado. Se for verdade, que você fala é de uma maldade total e absoluta. Não é o que fala, irmão, é a Bíblia, as Escrituras. Tá? As Escrituras. Ele disse, de uma maldade total e absoluta. Ele disse assim, a Bíblia diz que ele tem seus propósitos, alguns mal. É o reconhecimento dele. Porém, esse mesmo Yahweh diz claramente que ele, Yahweh, é amor. Mas a mesma escritura diz que ele, Yahweh, é fogo consumidor. A mesma escritura diz que o seu juízo é sem misericórdia. Então, as qualidades do Criador que pertencem só a ele, inerentes a eles, elas são para serem aceitas. Porque senão você vai passar a sua vida toda batendo a cabeça no muro e quando morrer vai deixar de existir, não vai ter mais nada e aí estragou a vida, estragou o dom, o presente que o Criador lhe deu. Ah, é, irmão? Não, é claro. Boa tarde, Nelson. Manda um abraço para todos de Uberlândia, Minas Gerais. Olha, um abraço para todos de Uberlândia, Minas Gerais, na pessoa do irmão, deixa eu ver, Reginaldo Nascimento. Um abraço, senhor.
Irmão Antonelson, poderia fazer uma live a respeito da graça em nosso tempo? Posso. Tem até o tema aqui já. Eu botei até o tema aqui. Graça e graça, fé e fé. Olha o tema, pessoal. Depois a gente pode discorrer sobre isso. Muito bem. Irmão Heleno. Irmão Heleno é abençoado. O senhor se perdeu no entendimento. Não é culpa sua, não posso lhe culpar. Eu também estive durante muito tempo perdido no entendimento. Totalmente perdido. Ignorante às verdades da Escritura. Mas o Eterno nos deu esse presente de entendermos a sua palavra, a sua mensagem que está registrada nas Escrituras. Muito bem, abençoado. Hoje o nosso tema é outro. Estava só respondendo o irmão. Irmão Heleno, o tema em questão hoje também diz respeito ao que você perguntou em alguns aspectos. Muito bem, qual é o tema, irmão Antonelson? Teremos uma contínua existência em um corpo de glória pós-morte? O que é que o irmão acha? Nós teremos uma contínua existência em um corpo de glória pós-morte? Deixa eu mostrar aqui o finalzinho do tema de um irmão. Vocês conhecem esse rapaz? E que ele falou algumas coisas sobre essa questão. Ele está refutando o ateu. O ateu usa Eclesiastes 9, basicamente o versículo 5, para dizer que não existe vida eterna após a morte. Essa que os evangélicos dizem. E aí o irmão da graça veio refutar o ateu, dizendo que sim, tem uma vida eterna nossa, após a morte. Eu vou mostrar aqui para o irmão o finalzinho, tá bom? Daquilo que o irmão falou. Vamos lá. Teólogos cristãos, reconheça que... perdão, abençoado. Há uma ligação irrefutável de Daniel com o Apocalipse, ainda assim eles desconsideram que tudo tenha se cumprido em 70. É algo terrível, mas é isso que temos visto por aí. Deus está aqui, ó. Todas essas coisas serão cumpridas. Ressurreição, juízo. Comercial, pessoal. Não esquente não, porque o canal do irmão é monetizado. Aí tem os comerciais, né? E é dois ainda, comercial seguido. Juízo e a eternidade dos santos no fulgor do firmamento. Terminou esse tempo de vida aqui nesta terra, nós hoje, depois de 70, aqueles que são justificados por fé somente, os predestinados em amor, preste atenção, escolhidos de antemão, que foram transformados no Espírito, mediante a fé que é em Cristo Jesus. Então, no tempo de vida, nós partiremos para a nossa contínua existência em um corpo de glória, em um corpo glorificado. Não terminamos ali no túmulo, como ele usou Eclesiastes 9 para defender a inexistência de uma eternidade espiritual a partir do túmulo, né? Então você vê o equívoco. Mas vamos fechar aqui esse raciocínio no versículo 13. Vai dizer... Tá bom, muito bem. Os irmãos ouviram o irmão Erivelto refutando um ateu. O ateu estava dizendo que não havia vida eterna, ou não há vida eterna após a morte, que a vida é só para cá. Então não há nada após a morte. Só que o ateu não entende, presta atenção. Os ateus não conseguem entender a questão dos filhos que participam de carne e sangue, que continuam com o pai. Só que uma verdade que ele diz é que não existe eternidade. Os filhos, após a morte do corpo biológico, os filhos não passam a viver uma eternidade. Não, os filhos continuam com o pai, agora na atemporalidade. É isso que Erivelto Soares não entende. O que é que Erivelto Soares entende? É que quando esse corpo biológico morre, um corpo espiritual é transformado. Um corpo espiritual é transformado para daí, então, esse corpo espiritual passar a viver a eternidade com o Pai no céu, no reino de glória, na pátria celestial, na Jerusalém celestial. É isso que ele entende. Esse Erivelto Soares é evangélico, religioso, disfarçado de preterista completo. Eu também digo, irmão.
O irmão falou a verdade aí. Eu vou para o céu, vai. Céu na boca da onça. Você já está. Eu não vou não, já estou. Nunca deixei de estar no céu, por assim dizer. Muito bem. Então, o que o ateu não entende uma parte. E o Erivelton não entende a outra parte. Então, fica o sujo falando do mal lavado. É duas crianças brigando por algo que não entende. Aí vem alguém do final do mundo, tá? E aí, irmã Josana, e aí começa a mostrar essa verdade para esses indivíduos e eles ficam chocados. Porque não consegue confrontar essa realidade. Porque não entende aquilo que falam. Falam coisas que, na realidade, eles não têm o entendimento final daquilo que falam. São coisas incompletas. Não se tem uma definição total, geral, daquilo que se fala. Então, como o irmão falou, na verdade, é um religioso, é apenas um religioso, e disfarçado de preterista completo. Porque se fosse, pelo menos, preterista completo, diria a completude de todas as coisas. E não a continuidade. Muito bem, então o nosso tema é: teremos uma contínua existência em um corpo de glória pós-morte? O que é que você acha? Nós vamos ter uma contínua existência em um corpo de glória pós-morte? 15 horas e 7 minutos. Tá? Vamos começar a nossa live. E o que você diz, abençoado? Nós teremos uma contínua existência em um corpo de glória pós-morte? Paulo disse: o interior, um filho, sim. O interior, o filho. Então, nós vamos mostrar para Erivelto e companhia, e para quem quiser entender essa questão, sobre essa questão da vida eterna após morte, o que é a vida eterna, onde ela se processa, onde ela está, aí nós vamos caminhar dentro desse entendimento. Erivelto Soares mistura tudo para ele: Hades era o local espiritual, mas no Novo Testamento, quando essa expressão aparece, ela tem um sentido correspondente ao Sheol do Antigo Testamento, que é sepultura. João Vitor Salles Nascimento, um grande abraço. É verdade, abençoado. Então vamos lá, o texto base inicial para a nossa meditação, Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, que é o texto que fala da ressurreição, e a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o desprezo, a vergonha eterna, para o castigo eterno. Então vamos lá. Daniel 12, 2 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Muito bem. Então, esse é o tema em que há uma grande ignorância pelo fato de o ser humano desejar ter uma espécie de vida em um lugar espiritual pós-morte, o que é um engano. Então, não existe nenhuma espécie de vida para você após a morte, para você, para o ser humano. Mas qual é a ideia de Erivelto Soares e alguns? É que quando o indivíduo morre, esse corpo humano morre, tem um ser que precisa ser transformado em um corpo de glória. Esse ser, ele não fala o que é. Ele diz nós. Nós quem? Nós humanos? Nós humanos não. O humano morre e desmancha. Eclesiastes, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 5. Então, o homem tem que desfrutar daquilo que está na sua vida, na terra. Enquanto ele estiver em vida, enquanto ele estiver vivo, o ser humano deve desfrutar daquilo que ele tem as mãos para desfrutar. É isso que o escritor aos Eclesiastes está falando, daquilo que há debaixo do sol. Então, ele estava certamente falando, quando o homem, o ser humano morre, acaba tudo, não tem sentimento.
não tem mente, não tem intelecto, não tem nada. É inexistência, deixa de existir o ser humano. Mas o que existe é o ser humano, isso que esses caras nunca pararam para entender. O que existe é o ser humano e o filho que participa da carne e do sangue. Não existe a ideia de um ser chamado alma. Quando a pessoa morre, fica um ser chamado alma que é transformado e que essa alma tem a mente da pessoa. Essa alma sabe que ele é o que ele era, o que ele tinha, a esposa, os filhos, os irmãos, onde estava. Isso não existe. Não existe essa coisa. É uma coisa. O que existe é o ser humano, corpo e alma, e o filho que participa de carne e sangue. O filho que participa de carne e sangue não é o ser humano. É o filho. Ele está só participando da carne e sangue. O ser humano é um ser humano. Um indivíduo que tem a sua vida terrena e que ele precisa entender isso o mais rápido possível para desfrutar dela, o melhor que ele puder. Irmão Luísio de Boituva, boa tarde. Irmão Tonelson, no Bahia, os irmãos do canal, cheguei atrasado, mas chegou. O pensamento do primeiro século de estar no pó da terra era estar mortos espiritualmente. Multidões que dormem, na verdade, aquilo que foi transmitido para Daniel não veio com a revelação. Ele vê o teu religioso e o seu preterismo é incompleto sem perceber. Ou percebendo, irmão. É porque muitas vezes a pessoa não quer sair da posição em que ele se encontra. Posição de ministro do evangelho, de pastor, tem templo, tem culto, tem a sua igreja. É claro, tem a sua renda, posição social, essa coisa toda humana que enreda a pessoa e que a pessoa cai nessa armadilha da serpente. Está iludido pela sua própria serpente, foi manipulado pela sua própria natureza, caiu como Eva caiu. Está caído, irmão? Está caído, meu irmão, está com a mente vencida, falando coisas que não é a realidade das coisas. Muito bem. Então, irmão, quer dizer que não existe, nós não teremos uma contínua existência no corpo de glória após a morte fixa. Não, irmão. Tu tem que entender o que é corpo de glória também. Não sabe o que é o filho que participa de carne e sangue. Não sabe em que esfera existe a eternidade. Não sabe o que é corpo de glória. Não sabe o que foi a ressurreição dos mortos no último dia, em que aspecto ela se deu. Esses caras não sabem de nada disso. Sabe não? Não sabe, meu irmão. E ao invés de procurar saber, buscar entender, engrossa o pescoço e está correnteando no YouTube, rapaz. Está correnteando falando besteira. Está com 20 anos enganado. Está com 20 anos atrasado. Nunca desenvolveu. Não, nunca. Ei, Cauã, um abraço do tio Otto Nelson. Ai, Cauã, pesado. Valeu, irmão Sérgio Smith. Um abraço abençoado. Então, não existe essa questão de nós. Depois de morre, nós vamos para o corpo de glória. Corpo de glória é outra coisa, meu irmão. Meu pai. Vamos lá, tentar ajudar esses pobres coitados. Vamos. Espírito que volta a Deus em Eclesiastes 7 é o morto vital do ser humano. É a respiração, o fôlego da vida. Mesmo elemento que Yahweh implantou no homem para ser uma alma ou um ser vivente. É a vida. É o fôlego de vida. Que, por assim dizer, volta para o Pai. Ele diz que é mister do corpo do Messias. Caramba, é um mestre, né? Boa tarde, irmão Tonelson, pai Lourivaldo de Juazeiro, da Bahia. Ei, Lourivaldo, um abraço abençoado. Lourivaldo Muniz. Então, vamos lá entrar dentro da questão, para nós extrairmos o entendimento, para passar para esse povo, para ver se eles conseguem começar a viver a vida.
Tudo acaba aqui, irmão Otonelson. Tudo acaba aqui humanamente falando. Tá? Humanamente falando. Aí não quer dizer que tem um espírito que é transformado. Não. Teve os filhos que saíram da condição de morte para a condição de vida, e aí se desenvolveu o negócio. Vamos lá, eu vou explicar para você. Primeira questão. A contínua existência pós-morte física sempre foi para os filhos, os espíritos. A contínua existência pós-morte física sempre foi para os filhos, os espíritos. Aí quer dizer, irmão Tonels, que o corpo físico, o ser humano, não é o filho. Não. Esse é um dos problemas. Mário Soares, Manaus, Amazonas, um abraço a todos, abençoado do Pai. Então, assim, nós precisamos entender os aspectos e as colocações das Escrituras sobre os temas, porque senão se mistura. Como está aí, uma salada, uma mistureba, sabe? Aquele enrosco de linha, aquele embaraço de linha. Quem pesca sabe como é que é. Você querendo desenrolar aquela coisa. Então, nós vamos distorcer aquilo que foi torcido. Vamos lá. A contínua existência pós-morte física sempre foi para os filhos. Hebreus, capítulo de número 2, versículo... Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, para nós começar a meditar. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Ele disse, portanto, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Visto que os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos não são carne e sangue, corpo e alma. Filho não é corpo e alma. Filho é um ente, um ser espiritual que vem da glória, que vem do Pai para participar de carne e sangue em um determinado tempo da história humana. Ponto. Esses são os filhos. Eles não são humanos. Antes, presta atenção, do Éden até a parousia, os filhos não estavam com o Pai, por causa do pecado que entrou a morte. A morte que passou a todos os homens, ela foi do Éden até a parousia, até o último dia, lá, a destruição de Jerusalém, por volta do ano 70. Ali, até aquele período, do Éden até aquele período, a morte ainda retia os filhos. Os filhos precisavam sair daquela condição. Então, no último dia, Cristo transformou todos os filhos, tirou todos os filhos, arrebatou todos os filhos daquela condição de morte. Do ano 70 para cá, não existe filhos precisando de corpo de glória. Não, os filhos já passaram a estar com o Pai. Os que, como Paulo, na parousia, já tinha morrido, o homem Paulo já tinha morrido, mas o filho que estava lá retido, que foi ressuscitado, ele já passou para o Pai. De 70 não sairia o Paulo do túmulo. O que saiu do túmulo, metáfora, foi o filho que estava em Paulo. Ele passou para viver a eternidade com o Pai? Não, porque lá não tem eternidade. Quem foi que disse para você? Onde foi que inventaram essa lorota? De onde foi que tiraram essa mentira? De que existe eternidade pós a morte? Eternidade é por cosmo. Eternidade é tempo. Não há tempo pós-morte. Não há tempo no Pai. No Pai, não há, o Pai é atemporal. Quando os filhos estavam lá, antes da fundação do mundo, antes de existir tempo, os filhos estavam na atemporalidade com o Pai. Lá eles foram eleitos
para vir participar de carne e sangue, cada um no seu devido tempo. Oh, glória! Olha, irmão Tonel, se é isso? É. Então, de 70 para cá, todos os filhos, nenhum filho está separado do pai para voltar para o pai, para ir para o pai após a morte do corpo físico. Então, o filho que participa de carne e sangue, ele está na eternidade, ou na vida eterna, aqui. Participando de um corpo biológico, ele está na vida eterna. O corpo biológico, que é uma representação do filho, então a gente diz que está também na vida eterna. Mas todo mundo sabe que carne e sangue não entra no reino, disse Paulo. Então a carne e sangue não está no reino. Mas como tem um filho participando de carne e sangue, nós identificamos essa carne e sangue como um filho. Tem um filho e tem um homem natural. Aí isso, irmão, mas é claro, abençoado. Então, quando o corpo biológico morre, Erivel Soares, já está careca no YouTube, nunca aprendeu isso aqui. Quando o corpo biológico morre, hoje, pós-parousa, ninguém vai ser transformado em corpo de glória. Porque corpo de glória não é isso que você pensa. O corpo de glória foi dado lá no ano 70, na parousa. E eu vou dizer para você o que é o corpo de glória. Muito bem, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 19. Vai anotando aí, para depois você me refutar. Refutando a Tonelson Moraes. Sobre a contínua existência em um corpo de glória pós-morte. É muito complicado mesmo, irmão, se não separar a vida do filho e o representante do filho como alma eterna. É difícil abençoar. Então, você tem que saber esse princípio, é um princípio estabelecido pelo Eterno. O Erzedson tentou lhe refutar no ano passado a respeito do termo aion, tempo indefinido. Lembra? Você explicou bem a explicação desse termo dentro do contexto real, que não é eternidade literal, não é tempo infinito. Para sempre, tem até um tema que eu combinei com a pessoa, para sempre não é um tempo infinito. E eu vou mostrar outro dia, dentro das Escrituras, as contradições. Se a pessoa diz que o para sempre é um tempo infinito, eu vou mostrar as contradições, os porquê, que não é. Muito bem. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 19, diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Iau sejam revelados. Aqui é depois da cruz, do madeiro. Mas os filhos de Iau não tinham sido revelados. O ser humano, onde habitava um filho, é que foi chamado de filho. É diferente, meu irmão. Ser chamado de ser o. Você ser chamado de é uma coisa. Você ser o é totalmente diferente. Então, os filhos, o ser humano, onde habitava um filho, gerava a fé quando ouvia a palavra. Então, o filho se manifestava na carne e sangue pela fé. E se identificava que aquele indivíduo era um filho. Por isso que João disse, olha, nós agora somos filhos. Ah, são filhos. Mas nós, Paulo disse, nós estamos esperando a revelação dos filhos. E aconteceu quando? Na parousa. O que estava acontecendo? Os filhos estavam no negócio chamado de morte. Morte que passou a todos os homens retidos. Eles precisavam ser revelados, tirados daquela condição de morte. Não estava inferno, coisa nenhuma de nada. Não estava negócio de inferno espiritual, coisa nenhuma. No lugar lá, separado, chama de fogo, essa baboseira toda. Estavam retidos na morte. Ai, irmão Toneus. Ou seja, que esse Senhor está dizendo é que não existe salvação nenhuma, não existe ressurreição. Oh, que idiota burro, eu tenho ódio. Gente burra, ou se faz de burra, se finge de burra, para botar palavras que nós não falamos, ignorantes, tapados.
Eu não falei que não existe salvação. Eu sempre ensino que eu já mostrei os tipos de salvação. Jumento burro, meu irmão, se fazendo de animal. Não adianta nada viver a vida de sacrifício como crente idiota. Seus tapados idiotas que foram enganados pela religião. Nós estamos tentando explicar as coisas para vocês, para ver se você vive uma vida, pelo menos, daqui para frente, boa, sem essa ignorância religiosa que deixa vocês emburrecidos, sabe? Essa lorota de dizer que não tem isso, não tem mais aquilo, que é que adianta? Animal do choto duro, como dizia minha mãe, minha querida mãe, animal do choto duro. Tu precisa parar para ouvir as coisas por completo, para depois tu tirar uma ideia, uma análise da coisa. Esse tema aqui é um tema profundo, de entendimento escatológico profundo das Escrituras. Tá bom? Não é para bebê religioso que come pão e bebe suco achando que é uma coisa espiritual. Tá bom? Vamos para cá, vamos lá. Então não entende essa coisa, abençoado. Aí vem dizer coisas que a gente não diz, sabe? Essa serpente maldita que domina a maioria dos seres humanos. Irmão? Opa! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. O irmão percebeu que os filhos ainda não tinham se manifestado. O filho não é ser humano. Não existe filho ser humano. Os filhos são os que vinham e virão ainda participar de carne e sangue, cada um no seu tempo. Esses são os filhos. Não é isso aqui não é filho. Você que fica sem comer uma semana, você que vai orar lá, você diz assim, pai, ouça o seu filho. Animal. O ser humano não é filho. É preciso entender as Escrituras, a sua mensagem espiritual. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com práticas humanas. Vamos para dentro. 1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Ô, maravilha! 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Ial, o próprio mestre descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, quem era que estava morto em Cristo? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ajudar um animal desse. Por exemplo, Paulo morre antes da parousia. Pedro morre antes da parousia. O que foi que ressuscitou primeiro na parousia? Como o indivíduo é futurista, foi enganado pela maldita religião, por esse diabo que engana muita gente, ele diz, no futuro, irmãozinho, ainda vai acontecer a parousia, assim. Eu perguntaria para você, o que sairá? Você está apontando para o futuro, não é isso? Então, o que sairá na parousia, na ressurreição, no arrebatamento? O que sairá do que estava em Cristo? O que é que sairá de lá? O que morreu em Cristo? É o que estava lá em Cristo. O que era? Era Paulo. É Pedro. Quer dizer que Pedro sairá. Paulo sairá. Paulo sairia do túmulo. Paulo foi decapitado. Até onde eu sei, Paulo foi decapitado em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer que o Paulo, o pescoço ia ser ligado novamente, ia aparecer o homem Paulo. Olha a ideia, irmão, de jirico que implantaram na mente humana. E tem idiotas que ainda têm coragem de defender uma baboseira dessa, sem base bíblica nenhuma de entendimento.
E ele está falando de quem? Ele está falando aqui do filho. Os filhos que estavam na morte. O corpo biológico morreu, o filho ficou em Cristo. Esse filho ressuscitou primeiro. Mas tinha filhos que estavam participando de carne e sangue e o corpo, carne e sangue, ainda estava vivo. Por exemplo, João. João estava na ilha de Patmos, no arrebatamento, até onde eu sei. Então, João estava na ilha de Patmos no momento do arrebatamento, no momento da ressurreição. João ressuscitou. Irmão, ele ficou novinho, zerado. Não. João ressuscitou. O filho que participava de carne e sangue saiu da condição de morte. Ah, irmão Tonel, isso é isso? Sim. Ah, rapaz. Mas quer dizer que não era uma transformação em um corpo brilhante? Isso aqui é um corpo brilhante. Ó. Não tem nada a ver com corpo de glória. Corpo de glória era um corpo isento, livre da morte que passou a todos os homens. Isso, Erivelto Soares, é corpo de glória. Ah, abençoado. O meu espírito me avisou que esse que falou é católico roxo e está assistindo a live. É porque então fica calado. Quando a gente não tem domínio do que fala, fica calado para escutar primeiro. Foi assim que eu aprendi muitas coisas. Não saía falando baboseira, besteira, daquilo que eu não sei. Primeiro eu escutava, depois eu ia investigar, ia aprender para depois eu começar a falar. Foi assim também com as verdades da Escritura. Eu não cheguei e saí falando logo, não. Isso aqui a gente vai aprendendo, desenvolvendo o intelecto, o entendimento do contexto geral das Escrituras. Muito bem. Então, Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 42 e 43. Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, versículo 42 e 43. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Lucas 23, versículo 42 e 43 diz: Então, ele disse, Yauxa, aqui é outro problema, né? Yauxa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Yauxa lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só. Ah, irmão, então, o ladrão da direita estaria com Cristo no paraíso? Quem foi que te disse, irmão? Que era o ladrão? Marcos Gomes disse que vai perguntar a Moisés como foi a travessia do Rio Vermelho, lá quando ele encontrar com Moisés, né? Eita, ignorância tapada. Ei, meu irmão, chega, dói na mente da gente. Então, o que era que estaria com Cristo? Ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. O que foi que esteve com Cristo no paraíso? O homem da cruz, o da direita, porque ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. E agora? Irmão, e o que é o paraíso? Está em Cristo. Está na mesma condição de Cristo, que era o equivalente ao seio de Abraão, ou está na mesma condição de Abraão, está junto de Abraão. Não era o espírito dele, porque o espírito é a vida que se desvai, que se acaba. Era o filho que participou daquela carne e sangue. O filho que participou daquela carne e sangue, que estava no ladrão, que morreu crucificado também, o da direita, aquele filho foi que Cristo se dirigiu a ele. Como, presta atenção, Erivel, como o Espírito, o Filho estava, a gente também chama de Espírito, mas é o Filho, viu, propriamente dito. Como o Filho estava ali, naquele homem ainda, ele não tinha morrido, Cristo se referiu a ele, porque ele, o corpo biológico, é um representante, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Você acha que realmente se encontrariam ou nos encontraríamos com Abraão, Isaac e Jacó em algum lugar? Por favor, meu irmão.
Abraão, Isaac e Jacó eram corpos, eram seres humanos onde habitou filhos. Por isso que eles eram conhecidos, chamados como filhos. Irmão Tom Nelson. Aí isso, aqui nós estamos só começando, tá bom? Segundo, é só o primeiro ponto. Agora, o segundo, de que se trata o corpo de glória? Irmão Tom Nelson, o que é o corpo de glória? Alguém poderia me perguntar. Irmão, então o que é o corpo de glória? Explique o que é esse corpo de glória. Eu vou explicar mostrando dentro da Escritura. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Aqui é só Bíblia. Eu não tenho negócio de historiador, pai de não sei quem, mãe de não sei de quem, tio não sei de quem, parente não sei de quem, o fulano de tal, o filósofo tal, o bebê, o bruxo tal, o cara tal. Não, aqui é Bíblia. Você quer saber a verdade das Escrituras? Quer? Você que vai me ouvir? Você se inscreva no canal. Abençoado. Então, vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 4. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 4, diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, corpo de carne. Isso aqui. Paulo está explicando para os irmãos de Corinto que eles teriam garantido a saída da condição de morte. Teriam, ou seriam, se estivessem vivos, revestidos de um corpo de glória. Sabemos que for destruída essa temporária habitação terrena, o corpo de carne, em que vivemos. Ora, deixa eu lhe perguntar, Paulo vivia numa habitação de carne, uma temporária habitação terrena? Era Paulo que vivia numa habitação temporária terrena. Ele disse, em que vivemos? Mas como é que é isso, irmão Tonelson? Amigo, ele está falando do filho que estava participando da carne e sangue, chamado Paulo. Ele fala do filho como se fosse ele, porque ele é a representação do filho. Infelizmente, irmão Tonelson, existe uma ignorância generalizada. Dias, séculos, irmão João Vitor. Séculos de ignorância, séculos de engano, séculos de mentira, séculos colocando tapumes nos olhos das pessoas. E quando você vem mostrar a verdade, o líder, o chefe não está nem aí. Ele nem vê isso aqui, meu irmão. Agora o pereba, o cachorro de balaio, o advogado do diabo, já pula na frente. É porque não sei o quê, rapaz. Não, então não tem isso aqui. Não, então não tem nada. Não. Sabe, o tapado, irmão, a pessoa, eles são tão preguiçosos que eles nem se mexem para saber o significado das coisas, irmão. É uma coisa doentia. Eu quero e já estou inscrito e vou continuar. Então, vamos dar a boca para frente. Vamos adiante. 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Deixa eu terminar de ler. Em que vivemos, temos temos da parte de Iá um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Preste atenção. 2. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. O que era a habitação celestial? O corpo de glória. Era o corpo isento da morte que passou a todos os homens. Ser revestidos era ser transformado em vida. Assim como João foi transformado em vida. Recebeu o corpo de glória em vida. O corpo de glória não tem nada a ver com morte. Quem foi que inventou essa lorota, irmão? Aí, irmão, não sei isso, é claro. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nu. Paulo e Pedro foram encontrados nu. Irmão, eles estavam nu, estava. Quando chegou o revestimento, ele olhou assim, rapaz, tá nuzão aí, hein, Paulo? Pedro, aí, veste aqui. E eles foram vestidos.
Ou seja, eles receberam a ressurreição, receberam o corpo de glória. Ou seja, eles saíram da condição de morte. É só isso. Aí não é isso. Encontrado nos 4, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos. Ele disse, porque não queremos ser despidos. Não queremos morrer, mas revestidos. Alcançar o corpo de glória ainda em vida. É isso que ele está falando. Eles não queriam ser despidos, ou seja, não queriam perder a habitação corpórea, física. Os filhos queriam alcançar o corpo de glória ainda habitando em um corpo de carne. Ai, Paulo e Pedro não alcançaram essa bênção, meu irmão. Olha só, abençoado. Mas ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A morte que passou a todos os homens sairiam daquela condição. Ponto. Aí o ignorante tapado, que não sabe de nada, diz assim, rapaz, esse cara só fala mentira. Está mentindo. Ele não sabe o que fala. É um falso profeta. É um mentiroso, é não sei o quê. Mas não tem. Um indivíduo desse, você pode olhar a vida dele, é um tapado completo. Uma múmia. Sabe? Orquestrada pelos outros, irmão. É só isso. Entendeu? Aí, as serpentes, a gente vai cortando a cabeça. Esses indivíduos não têm o discernimento, o conhecimento da realidade das Escrituras. Ponto. É isso. Essa que é a verdade. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e versículo de número 21. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21 disse, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Mestre e Alcha, o Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo de glória, ou ao seu corpo glorioso. O que é que Paulo e a igreja esperava, aguardava, ansiava? Era que Cristo viesse dos céus, como veio, e transformasse o corpo abatido. Esse corpo aqui, que estava humilhado. Que corpo? Filho. Tornasse-o semelhante ao seu corpo de glória, isento da morte que passou a todos os homens. Tirassem eles daquela condição. Eles saíram daquela condição de morte. Quem? O corpo humilhado, os filhos. Romanos capítulo 8, eles precisavam se manifestar. Não podiam por causa da morte. Então, o que é o corpo de glória? Um corpo isento, fora da morte que passou a todos os homens. Abençoado. Essa é a verdade, irmão, do corpo de glória. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44. Pode tomar nota, depois você vai olhar, para ver se você consegue entender. 1 de Coríntios 15, 44 diz, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo natural transformado. Sim, essa foi a separação do jardim. A separação do jardim foi a morte que passou para eles. Quando essa morte passou, o Eterno, Ial, teve que expulsar o homem da condição perfeita do jardim. Eles perderam o jardim, perderam a condição perfeita. Ficaram separados. Essa separação, as Escrituras chamou de morte. Morte é uma separação, abençoado. Tá? Então, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo que ressuscitou não foi o corpo natural. Porque o natural morre e deixa de existir.
Então, o jardim foi restaurado como no início. O jardim nunca foi destruído para ser restaurado. O jardim sempre está em jardim. É a condição perfeita com o Pai. Não é jardim um lugar. A condição perfeita sempre esteve lá. O homem foi tirado da condição perfeita. Quem foi restaurado foi os filhos, a condição perfeita de jardim. Nós, nos é dito que somos filhos, vivendo a vida eterna, porque tem um filho aqui, representa. Mas o natural, carne e sangue, está no lago de fogo, condenado, sentenciado. Você vai viver os seus dias na terra e vai morrer o natural. O filho que está aí, habitando em você, esse filho não é natural, não é humano. Esse filho está com o pai. Nunca separou do pai, nunca saiu do jardim. Quem foi expulso do jardim foram os primeiros filhos que pecaram lá, por causa da morte entrou. Entendeu? Então, depois da parousia, não existe a ideia de filho fora do jardim para voltar para o jardim. Então, não existe essa ideia de, não, irmão, então nós voltamos para o jardim. Não. Nós voltamos para o jardim, nós nunca saímos do jardim. Como é que você vai voltar para um lugar que nunca foi? Saiu. Como é que você vai voltar para um lugar de onde você nunca saiu? O Senhor é muito engraçado, irmão Tonelson, amo o seu jeito engraçado, mas assim ruim. Para explicar bem os assuntos aos seus vídeos, não tem propaganda. Ô, glória, o canal do Erivelto tem muita propaganda. A finalidade é dinheiro. Aí o cara entra aqui e ainda acha ruim. ainda vai ficar falando baboseira daquilo que não entende. Vamos lá, siga. Terceiro. Eita, irmão. Todo corpo físico humano hoje está na eternidade. Porque os irmãos ouviram no comecinho, quem chegou no começo, o irmão Erivelton dizer que eles só passariam a viver a eternidade após a morte. Logo se entende que esse indivíduo não sabe o que é eternidade. Não, claro que não entende, irmão. Nosso corpo possui o espírito, o sopro divino. Este sopro provocado por Ial voltará para Ial. É o que Eclesiastes estava falando. Mas a expressão voltar, irmão, ali não é literal voltar, é porque se extingue no cosmos, se extingue da terra. O corpo não respira mais. Qual foi a expressão que o escritor, a Eclesiastes, né? O escritor usou? Volte, e o espírito volte a Deus que o deu. Não foi o eterno que deu, tanto para o ser humano como para todo tipo de animal ou ser vivo. Ele deu fôlego de vida. Esse fôlego de vida, por assim dizer, é dele. Então volta para ele. Mas a verdade é que se extingue do cosmos. É isso. E esse espírito que Eclesiastes 12 fala lá, não é o filho. Não existia filho lá voltando para o pai. Porque os filhos só voltaram para o pai na parousia. Tinha um negocinho chamado de morte que passou a todos os homens. Quando a morte que passou a todos os homens foi vencida na parousia, que era o último inimigo, então todos os filhos, não é ser humano natural, é filho, passaram a estar colado com o pai, junto com o pai, um com o pai. Não consegue entender? Agora aqui, todo o corpo físico humano hoje está na eternidade, sempre esteve na eternidade. O corpo físico humano é da eternidade. Todos nós, humanamente falando, e os filhos estão numa eternidade. Porque os filhos estão habitando aqui, logo estão em conexão com o cosmos, eles estão na vida eterna. Então, quando esse corpo biológico se desfizer, morrer, o filho continua com o pai na vida eterna, irmão Tonelson? Não. Ele está no negocinho chamado de... eu esqueci o nome, acabei de falar outra hora, ainda há pouco ainda. É atemporal. Eles vão estar na atemporalidade. Os filhos já estão com o pai. Não tem nenhum filho longe do pai, separado do pai, para ir para o pai.
Não tem nenhum filho ausente, sem corpo de glória, para receber corpo de glória. Então o indivíduo diz assim, quando nós morrer, nós vamos receber um corpo de glória. Nós quem? Cara pálida. Nós o quê? A expressão nós que Paulo usou ali não é o ser biológico que receberia o corpo de glória, a vida eterna. Eram os filhos que participavam de carne e sangue, que receberam, todos receberam no ano 70. E nenhum filho mais perdeu o corpo de glória, porque aquela morte deixou de existir. Ou melhor, aquela morte foi lançada no lago de fogo. Apocalipse, capítulo de número 20. Aí, irmão, tá conseguindo entender ou não? Tá bagunçou aí a mente? Ele tem todo o poderio aí, dar um nó na cabeça, quero estar em Cristo, mas nunca vai estar. Pode querer até morrer. Vai morrer querendo estar em Cristo, mas não vai estar. Vai morrer dizendo que está em Cristo, mas não vai estar em Cristo nunca. Você pode gritar, você pode rolar, você pode ir para qualquer tipo de religião, dizendo que está em Cristo, mas não está. Cristo deixou de existir pós-parousia. Acabou Cristo, meu irmão. Acabou, não tem. O que tem é uma vontade humana. O que está cheio aí é de vontade humana, de querer morar num lugar lá. Você não vai. Você vai deixar de existir. Essa é a verdade, meu irmão. Se convença logo disso para ter uma boa vida. O restinho, pelo menos o restinho dela. Não, minha filha, você foi enganada. E aí fica com essa lorota para cima de mim. Nós não morremos em Cristo, não, meu irmão. Ô, meu filho, mas que ignorância. Rapaz, parece que assim, tem gente que quanto mais você explica, mais ela se complica. Mas ela deixa de existir. Não existe. Esqueça o negócio de nós estamos em Cristo, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Nós não. Tá? Nós somos filhos do Pai. O nosso negócio sempre foi com o Pai. Cristo é lá no primeiro século, filho. Você quer estar com Cristo? Então vai lá para o primeiro século, por favor. Lá no primeiro século, aí você vai estar com Cristo. Vá para lá. Ah, mas não tem como eu ir. Então não tem como você estar em Cristo. Aí complica. Então todo o corpo físico humano hoje está na eternidade. Daniel capítulo 12, versículo de número 12. Então, irmão, existe um negócio chamado de vontade humana. Desejos da serpente. Isso é o diabo atiçando você, é o Satanás atiçando você. A serpente tentando me enganar. Para você viver uma vida idiota e ilusória. Quem quiser viver, que viva. Mas dizer que isso é uma verdade, eu digo, não é. Quem quiser viver nas drogas, que viva drogado. Mas eu digo, tá errado. Não tá errado? Tá. Mas o cara não quer viver? Quer, irmão. Então deixa ele viver drogado. Morrer nas drogas. Não quer morrer fumando? Irmão, eu não consigo largar. Irmão, isso faz mal, vai me matar. Não, mas é bom. Então morra aí. Irmão, eu vou me matar. Pois se mata. Você não quer? Uma coisa, irmão, é nós falarmos a verdade para as pessoas. Sabe? Irmão, a verdade é assim, assim, assim. E essa é a realidade. Irmão, mas eu quero viver assim. Pois viva na mentira. Você é um ser humano que tem a sua decisão. Agora, dizer que vivendo assim, você está vivendo segundo a verdade da Bíblia, eu não vou concordar, não vou dizer é mentira, irmão. Só para lhe bajular, lhe agradar em alguma coisa? Não, eu prefiro falar a verdade para você morrer sabendo a verdade, do que lhe bajular para você viver na mentira, achando que é a verdade. Aí, irmão, eu já falei, uma coisa é a nossa vontade, o nosso desejo. Você acha que eu não queria morrer e morar no céu? Chegar lá, passar o resto da vida, ó, lá com Abraão, Isaac e Jacó, perguntando para Davi como é que você cortou os cunhão daquele monte de cara. Como foi que você atravessou, Moisés, o Mar Vermelho? Como é que foi lá? Você passou como é que é? Onde era o lugar? Hã? Mas isso não existe, irmão.
O irmão consegue entender? Você foi enganado, filho. O problema é que quando a gente vem mostrar a realidade da verdade da coisa, a pessoa enganada na droga não quer sair da droga. Vai lá, na Cracolândia, e diz, ei, rapaz, bora, eu tenho um quarto ali para tu e um emprego para tu. Sai daí. Eu duvido se ele sai. Você pega a polícia, leva ele na marra, na taca. No outro dia ele está lá de volta. Você vai fazer o quê? Você chega, mostra a verdade para ele. Cara, isso aí tá errado. Tu vai estragar a tua vida. Tu tá vivendo de forma errada. Porra, tu tá perdendo a tua vida, meu irmão. Cara, que é isso? Sai dessa. Arruma um lugar, arruma um emprego, arruma uma mulher para ter uma família, para viver bem e tal, aquela coisa toda. E o drogado quer? Ele até quer, mas não consegue. Ele é vencido. Assim é a religião. Ela venceu muita gente. Tem gente aqui, mas é religioso. Está vencido, a mente é religiosa. O Satanás, o diabo venceu ele, assim como venceu a Eva, assim como venceu Caim, assim como venceu Judas Iscariotes, assim como venceu a muitos. Não quer sair daquele negócio, daquela ilusão, sabe? Daquele mundo que a pessoa criou. Isso é criado pela mente, a pessoa cria na mente. Fantasia, idealiza o mundinho dela e passa a viver naquilo. Aí quando chega alguém chutando o pau da barraca e mostrando a realidade, a pessoa não quer, vai espernear, vai brigar, vai fazer não sei o quê. O povo está quase na totalidade sem entendimento e sem interpretação bíblica. E desatualizados, não sabem que tudo está cumprido. E os que sabem, a Luísa é tal. O texto de 1 Coríntios 15 explica que Cristo iria reinar até que todos os inimigos fossem vencidos. Sim. Então Cristo entregaria o reino ao Pai. Sim. Daí ele passou a ser tudo? Não. Daí o Pai passou a ser tudo e todo. Então Cristo deixou de estar no reinado, ou seja, deixou de estar no céu. Ele não esteve, saiu do céu. Sair do céu é sair do reino, irmão. É perder a posição. No caso de Cristo, ele entregou a posição novamente para o Pai, que a posição sempre foi do Pai. Só que Cristo reinou por um determinado período de tempo para colocar todos os inimigos debaixo do seu pé, dos seus pés. Ponto. Então ele deixou de reinar. E o Pai, somente o Pai, exclusivamente o Pai, diretamente o Pai com os filhos. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 3 e 4. Abençoado do Pai. Mais um texto, Mateus, capítulo de número 25, versículo 41 e versículo de número 46. Já estamos quase encerrando Mateus 25, 41 e o 46. Para nós fechar. Só Jesus vai lá e coloca no ombro e tira de lá esse coisa ruim. É abençoado. Os filhos ainda precisam despertar. Tem muito filho perdido. Tem. É o filho que está perdido? Não. O corpo biológico onde o filho está, o ser humano onde o filho está perdido. Esse ser humano precisa parar para que o filho possa dominar e a mente possa entender. Diz Mateus 25, 41 e o 46. Diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, juízo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, o juízo eterno, foi preparado para o diabo e os seus anjos. O que é que você imagina ser o diabo e seus anjos? Eu quis dizer que o Pai passou a ser tudo e todos. Não, Cristo, já está. Chega, me deu um alívio, irmão. Muito obrigado, é verdade, é isso mesmo, meu pessoal. Marcos Gomes disse que Jesus não destruiu todos os inimigos. Não, ficou ele, o Satanás ainda, do Marcos Gomes. Então, vamos lá. Mateus 25, 41.
Diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem você julga ser o diabo e seus anjos? O diabo e seus anjos, irmão, é o Adão e a sua descendência, que são mensageiros. É só isso, abençoado. Versículo de número 46. E disse, e estes irão para o castigo eterno. Quem? O diabo e seus anjos, os da esquerda, os bodes, os vasos de ira. Aqui é o juízo final. E estes irão para o castigo eterno. Mas os justos, quem você acha que é o justo? Carne e sangue justo? Onde é que tem carne e sangue justo nessa terra, meu irmão? Não, irmão, o padre fulano de tal é justo. Um vagabundo daquele mentiroso. Primeira mentira que ele não é padre. Não é pai de ninguém. Só se for do filho por fora. Não é sacerdote, não é bosta de nada. São homens que enganou homens, é só isso. É o diabo, serpente, enganando serpente. Serpente, engolindo serpente. Você sabia que tem serpentes que só se alimentam de serpente? Irmão, a mussurana é uma delas. A mussurana, a serpentezona preta, grande, ela só se alimenta de outras serpentes. Ô, glória, isso aí mesmo, abençoado. Falei que a serpente estava no like, tá dando like. Dá like aí, serpente. Serpente sabe dar like, irmão, sabe? Serpente sabe fazer o bem também. Ele disse, estes irão para o castigo eterno. O castigo eterno era onde, Erivel? Que esses foram. O castigo eterno era fora do cosmo e um mundo espiritual, porque esses foram para o castigo eterno. Então quer dizer que é um castigo sem fim. Estes quem? Ou estes o quê? Seres humanos que foram jogados, lançados no lago de fogo. Foram para o castigo eterno. Ele disse, mas os justos para a vida eterna. Os filhos estão na vida eterna. Aqui, enquanto eles estão participando de carne e sangue. Quando a carne e sangue morre, Erivel, de um filho que está participando nela, ele sai da eternidade. Não sai da vida, ele sai da eternidade. Porque a eternidade, Erivelto, se alguém nunca me ensinou, Otonelson Moraes a me ensinar. A eternidade, Erivelton Soares, é um tempo que se processa dentro do cosmo. Fora do cosmo, em uma ambiência espiritual, não existe tempo. Logo, não existe eternidade. E o homem, sim, todo ser humano, ou todo ser vivo, está em uma eternidade. A carne e sangue, o ímpio, foi para o castigo eterno. O castigo enquanto eles viviam. Só para nós encerrarmos. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22. Diz, Gênesis 3, verso 22, que diz, então disse o soberano Yahweh, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, do jeito que a serpente falou. Não se deva, pois, permitir que ele tome também, assim como tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, para ele não viver para sempre, Erivel, para ele não viver para sempre, ele disse, por isso, o soberano Yahweh o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual ele foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Se o homem comesse também do fruto da vida, o homem
viveria para sempre. Só que o homem estava na morte eterna. Ele não poderia estar na morte eterna e na vida eterna, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal e comendo do fruto da vida. Vida eterna, que o texto fala aqui, não é uma vida infinita, era uma vida plena com o Pai, ligado com o Pai. Mas ele não poderia mais ficar ou estar ligado com o Pai, porque ele entrou na condição de morte. Adão e Eva estavam na morte eterna, vivendo na morte eterna. Abençoado. Como é que ele estava vivendo na morte? Não é uma contradição. Não. A vida natural era uma e a morte era uma condição de separação. Foi por isso que ele foi expulso do jardim para não comer do fruto da árvore da vida. Senão ele ficaria, enquanto ele estivesse vivo, ele estaria na vida eterna e na morte eterna. Olha só, irmão. Abençoado. Foi isso, é claro, abençoado. Essa é a verdade das Escrituras. Então, assim, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10 e versículo de número 14. Agora sim, agora nós vamos encerrar. Apocalipse 20, você entendeu a questão do Éden lá? Não vai fazer igual o abençoadinho, não, ficar colocando coisa que eu não disse. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Presta atenção. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Porque o lago de fogo, disse Mateus capítulo 25, 41, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados vivos a besta e o falso profeta. No lago de fogo, na condenação eterna, quem inaugurou foi a besta e o falso profeta. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, eles foram lançados vivos onde? O ser humano é lançado vivo em um mundo espiritual do tormento. Cara, que ignorância, hein? Então, irmão, o que é esse lago de fogo? Ora, o lago de fogo é o mundo cósmico. Eles entraram em uma condição de separação. Segunda morte. É isso, irmão. Para viver nesse mundo cósmico aqui, sofrendo as intempéries da vida cósmica, da vida humana. Dia e noite. Abençoado. Versículo 14 de Apocalipse 20. Então a morte e o Hades, o túmulo, a sepultura, foi o quê? Foram lançadas no lago de fogo. Ora, mas o inferno não é o lugar de tormento? Não é o lugar da condenação? Não, irmão. Inferno é sepultura. É o mesmo que Hades e Sheol, do hebraico. É diferente de Geena, que é um símbolo para o lago de fogo. Então, o Hades e a morte foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquela morte que passou a todos os homens foi lançada no lago de fogo. Ficou nessa ambiência cósmica, retida. Irmão? Sujeitas a quê? Ao lago de fogo, a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem? O diabo e seus anjos. O Adão, o natural, o ser humano, que está na condenação eterna. No dia que morre, acabou a condenação eterna. No dia que morre, acabou vida eterna. Acabou a eternidade. Para o filho, não acabou a vida. O filho não perde a vida. O filho perde eternidade. Sai do cosmo e sai dessa ambiência cósmica. Deixa de estar nessa ambiência cósmica.
logo deixa de estar na eternidade. Porque onde o pai está com os filhos é atemporal, não tem tempo. Carne e sangue não entra no reino deial. E o reino é o quê? É no espírito. O reino deial é o quê? É só ler lá, é Romanos, acho que é Romanos. O Erivelto Soares pratica a Santa Ceia, isso é estranho, isso é rudimento lá dos judeus. E também um sinal que ele está dentro de um sistema religioso com o título de preterista é só de fachada, porque no entendimento não tem nada de nada de entendimento. Eu e o pai somos um, eu e também, o filho aqui também. Infelizmente, quem está enganado, um parasita de púlpitos jamais irá acreditar. Irmão, essa demência religiosa em que as pessoas estão é complicada. Mas eu decidi mostrar a verdade. É mais ou menos assim, como você chegar na Cracolândia e dizer para os cracolandos, dizer que o crack é uma droga que vai matar o cara logo. Não vai desfrutar da vida. Vai ficar só naquela vida. É igual a religião, é uma droga. É um ópio. Entorpece a mente. A pessoa fica naquele mundo lá. Sabe? Não, irmão, eu não posso. E o pecado? E a vida eterna depois da morte? Essa é a verdade das Escrituras. Das Escrituras. Não tem para onde você correr. É por isso que esse povo evangélico não está nem aí com a Bíblia. A Bíblia é só um adereço para botar debaixo do sovaco. É só isso, irmão. Isso aqui é só um adereço. Sabe? Um passe. A pessoa olhar e dizer, rapaz, é crente. Não vale nada. Fofoqueiro. A língua desse tamanho. A serpente maligna. Doentia na sua mente, no seu coração. É isso, abençoado. Erivelto, essa é a verdade. Nós não teremos um corpo de glória, uma eternidade contínua depois da morte. Nós não. Os filhos é que estão na vida. Eu não conseguiu entender? Se alguém conhece o Erivelto Soares, mande esse vídeo para ele. Está aqui os textos, os tópicos, tudinho. As referências todas. Se você quiser refutar, eu terei prazer em mostrar a tréplica e mostrar mais uma vez que você não sabe daquilo que está falando quando fala desses temas. Pode saber de vinda de Cristo, que era a igreja, sabe? Essas coisinhas básicas, rudimentares de Paulo. Mas a realidade da verdade hoje, vocês estão longe de alcançar essa verdade. Enquanto vocês estiverem nessa ignorância mental de vocês, essa ignorância intelectual de vocês, e essa ignorância da vontade de vocês de querer ser alguma coisa diferente dos outros. Meu abraço a todos vocês. Você quer saber a verdade das Escrituras, toda ela, para ter uma ótima vida, uma vida boa, como o irmão Otonelson Moraes? Quer? Livre, leve e solto. Você quer viver sem medos? Quer? Então se inscreva nesse canal, O Preterista, Otonelson Moraes, que nós vamos te mostrar toda a verdade das Escrituras. Um grande abraço a todos.